Sabendo que não foi com coisas perecíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual na verdade foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nestes últimos tempos por amor de vós, que por ele credes em Deus, que o ressuscitou de dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 18. É um texto profundo, bastante interessante. E eu, como é costume, sempre pelas manhãs, sempre que eu faço as minhas orações no sentido de buscar a Deus, no reconhecimento que nada sou e do quanto eu preciso da sua misericórdia e do seu amor. E esse texto veio à baila por causa de uma espécie de um podcast. Eu sou muito curioso e gosto de ver certas questões, e entre elas eu vi um debate. E esse debate havia um que era da igreja, me parece, dos Mormons. E se eu entendi bem, porque foi muito rápido, e eu também não me aprofundei nessa questão sobre, eu creio até que deveria, porque nós temos que ter uma mente aprofundada no sentido de apologia, no sentido de fazer apologia àquilo que a gente crê. E o debate nada mais é do que isso. Eu era um jovem até bastante versátil, expondo suas ideias, aquela velha máxima minha, quando eu costumo dizer que o homem luta por sua razão, por ela dá a vida se preciso for. Mas a verdade pertence a Deus. Por que estou dizendo isso? Por causa justamente das questões apologéticas. E eu deveria conhecer mais a fundo a história. Me parece que Mormons, o Jesus Cristo dos últimos dias, é sobre José Smith. Eu não me lembro bem. O que eu sei é que existe tantas coisas que são contraditórias ao texto sagrado, e eu não queria nem entrar no mérito dessa questão, pelo menos a questão agora não é essa. Veio à baila por causa de algo que esse jovem disse, no meio de tanta sandice. O pastor que debatia com ele, um exemplo a se citar, existe uma norma na doutrina dos mormons que Jesus Cristo é irmão de Satanás. E vai por aí afora tantas outras bizarrices, tantas outras heresias. Mas assustadoramente, algo que ele diz faz um sentido. Esse jovem tão alvissareiro. Porque o pastor, ao questionar, porque, segundo, pelo menos o que eu entendi, dizia que a salvação veio no Getsemane e não na cruz. E quando eu digo que ele faz um certo sentido, porque no Getsemane, enquanto Jesus suava gotas de sangue, ali dava-se início a um processo maravilhoso de salvação para nossas almas, para aqueles que são escolhidos por Deus para herdar a vida eterna. Aqui nesse texto mesmo fala que, na primeira carta de Pedro, falando sobre a preciosidade do sangue, que nós não fomos comprados por coisas que são perecíveis, como o ouro, como a prata, mas comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Porque através do sangue de Jesus Cristo nós fomos resgatados. E é o sangue de Jesus Cristo, esse Cordeiro Imaculado, uma lacrônica frase de João, me parece que é no capítulo 3 do Evangelho escrito por João, a frase de João Batista, quando Jesus Cristo se aproximava, então ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Mas a questão aqui é justamente para validar, priorizar, vaticinar o sangue derramado na cruz. E nenhuma outra, qualquer teólogo, eu não sou um teólogo, bem que eu gostaria de ser, de conhecer a fundo os meandros, não para me tornar autossuficiente, egocêntrico ou coisas tais. Outro dia eu vi um teólogo que infelizmente ele conhecia de muito,
mas de sábio tornou-se tolo, porque começou a basear nas suas convicções e não na revelação advinda das Sagradas Escrituras. Quando falo isso, é porque me veio à mente nesta manhã em que estava orando, algo interessante. Então eu fiz uma analogia, uma conjectura, é claro, e é lógico que é algo meio aleatório, hipotético, mas apenas no sentido de reconhecer as verdades exaradas nas Sagradas Escrituras. Então eu fiz uma analogia como se Jesus Cristo fosse apenas um simples mortal, e ele foi um simples mortal, mas que ele não tivesse ressuscitado, outra que aparentemente o que seria uma outra loucura, mas que quando estivesse nos seus últimos momentos de vida, se achegasse a mim com este livro sagrado, e já com sua palavra e sua voz dizendo: olha, eu não estarei mais aqui, outra impossibilidade, mas medita no que está aqui, não vá além, não fique aquém, procure aprofundar na moralidade, nos princípios basilares do que está escrito neste livro. Eu acredito que através disso, de eu crer e meditar, não criar emendas, não deturpar o que está escrito aqui, nessa alienação, digamos assim, desculpe o pleonasmo talvez, hipotética, nessa volatilidade minha, porque é meio volátil isso, mas com um só propósito. Primeiramente, de entender que o sangue de Jesus Cristo é o vínculo que resgatou o homem. Efésios tem um texto tão maravilhoso que diz no capítulo 2 que pela graça nós somos salvos. Não vem de nós mesmos para que nenhum de nós venhamos nos gloriar. E sim vem pela graça de Deus. Não é dom, é dom de Deus. Enfim, Ele nos reconciliou através do teu sangue. Esse é o princípio basilar. Porque fora do sangue de Jesus Cristo não há salvação. Todos nós, como está testificado no livro de Romanos, no capítulo 3, porque não há um justo sequer, não há quem faça o bem, versículo 10. Todos pecaram, por causa disso, destituídos da glória de Deus estão. Mas o sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz, Ele nos resgatou. Infelizmente, muitos pegaram o princípio basilar, o paradigma, porque eu chamo isso aqui de paradigma, que é as Sagradas Escrituras. Infelizmente existem tantos teólogos liberais, aonde eu me volto àquele teólogo que de sábio tornou-se nécio, louco, baseado apenas na sua autossuficiência e nos conhecimentos técnicos que ele tem a respeito desse livro. E por causa disso apostatou da fé. E quantos teólogos liberais não tentam de todas as formas dirimir textos que estão aqui? Chegam a dizer que muitos textos não foram verdadeiros e que muitos textos foram criados. Aqueles que dizem que a igreja, principalmente a igreja católica, que criou o que está escrito aqui. Eu acredito que isso aqui é uma compilação que veio através depois da revelação, que isso aqui é a revelação de Deus para o homem. Então, com a aquiescência do Espírito Santo de Deus, foram separados os livros que aqui estão. E com essa aquiescência, pela essa vontade divina, Paulo escreve a Timóteo que essa Bíblia sagrada, as Sagradas Escrituras, ela vem inspirada pelo Espírito Santo de Deus, enfim. Com a aquiescência de Deus, formatou-se o que está aqui. Mas infelizmente sejam teólogos sábios ou sejam pedantes, porque outro dia eu vi um pastor dizendo que ele cometia adultério e encontrou margens nas Sagradas Escrituras para isso. Isso aqui é a bula. Se eu estiver enfermo e alguém me der um remédio, eu não vou adulterar a bula. Mas se eu tomar o remédio de acordo com a receita que me foi dada, me fora passada, com certeza, se o remédio for bom, com certeza encontrarei a solução para os meus problemas. Eu costumo também afirmar que eu sou um transplantado, espiritualmente falando. No livro de Ezequiel tem um texto maravilhoso, no capítulo 36, me parece, 26, em que testifica que Deus retiraria o nosso coração de pedra e haveria de inserir em nós um coração de carne. O livro de Hebreus confirma isso. A grande realidade é que, pela minha fé,
E aí já não é uma alienação, uma ilação da minha parte. São textos imprescindíveis deixados nas Sagradas Escrituras. Então, quando eu entreguei a minha vida, fui lavado pelo sangue de Jesus Cristo, reconheci os meus pecados e entreguei a minha vida a esse Deus para ter uma nova vida, foi inserido em mim um coração de carne, eu fui transplantado. Mas por isso é que eu falei sobre a bula, sobre o remédio. Então aquele que aí sim, nessa estúpida ilação que eu criei, como se Jesus fosse um simples homem e que não tivesse ressuscitado. Então ele me deu a receita. E é dessa receita que eu vivo. Mas como está escrito aqui na 1 Pedro, testifica que ele ressuscitou. Ele vive. E ele sempre foi o que sempre será. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. No primeiro capítulo escrito por João, no Evangelho, encontramos isso. O Verbo estava com Deus, mas o Verbo se fez carne e habitou em meio aos homens. E através disso, porque também nesse mesmo livro diz que Deus amou o homem, já no capítulo 3 do Evangelho de João, que Deus amou o homem de tal maneira que entregou seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E quanto a mim, subjetivamente, por crer nesse sangue que me purificou, que me resgatou, e com essa bula, que é o paradigma, que é o remédio, que é o antídoto para um coração transplantado. A minha natureza a todo instante quer rejeitar o que aqui está escrito, quer rejeitar a graça que me foi dada. Por isso eu preciso sempre, a miúde, desse remédio para curar-me, para manter-me vivo e para que a minha natureza não rejeite esse coração de carne que foi inserido em mim. Bendito seja o nome desse Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo. Amém.